Hoje você vai conhecer Helena, 63 anos, faxineira que foi esnobada por um empresário diante de um piano de cauda. Ele debochou: se tocar Chopin sem partitura, te dou minha mansão. O que aconteceu depois transformou vidas, curou feridas e provou que nunca é tarde para recomeçar. Antes da história começar, me conta aqui, de qual cidade você está assistindo? Já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Todo dia tem história emocionante feita com carinho pro nosso público. O sol da manhã entrava pelas janelas imensas da mansão dos Albuquerque, refletindo nos lustres de cristal que pendiam majestosamente do teto. Helena ajustou o avental surrado e passou o pano úmido pela escadaria de mármore pela terceira vez naquela manhã. Aos 63 anos, seus joelhos já não cooperavam como antigamente, mas o trabalho era tudo que tinha. Deixa eu te ajudar, Dona Helena, ofereceu Marina, a governanta mais jovem. Não precisa, minha filha. Ainda dou conta, respondeu Helena com um sorriso cansado. A verdade é que Helena precisava daquele emprego mais do que nunca. Viúva há 5 anos, criará sozinha seus 3 filhos com o dinheiro da faxina. Agora, aos poucos, a aposentadoria mínima mal pagava os remédios para a pressão alta. Trabalhar na mansão do empresário Rodrigo Albuquerque era sua salvação, mesmo que o patrão mal reparasse em sua existência. Rodrigo Albuquerque era conhecido em toda a cidade. Dono de uma rede de concessionárias de carros importados, acumulara fortuna antes dos 50 anos. Agora, aos 55, ostentava uma vida de luxo que fazia questão de exibir em jantares pomposos e festas regadas a champanhe francês. Naquela tarde de quinta-feira, a mansão estava em alvoroço. Rodrigo receberia empresários importantes de São Paulo para um jantar de negócios. Helena e as outras funcionárias corriam de um lado para o outro, preparando tudo nos mínimos detalhes. O senhor Rodrigo quer que tudo esteja impecável, bradava Sebastião, o mordomo-chefe, um senhor de quase 70 anos que servia a família há décadas. Verifique em cada canto, cada detalhe. Helena estava no salão principal, aquele com o piano de cauda alemão que ninguém nunca tocava. Era apenas uma peça decorativa, um símbolo de status. Ela passava cuidadosamente o pano sobre as teclas de marfim quando escutou passos pesados atrás de si. Com cuidado com isso, trovejou a voz de Rodrigo. Este piano vale mais do que você ganharia em 10 vidas de trabalho. Helena se assustou e quase derrubou o produto de limpeza. Desculpe, senhor Albuquerque. Estava apenas fazendo seu trabalho, eu sei, ele interrompeu, ajeitando o relógio suíço no pulso. Mas faça com mais atenção. Não quero nenhum arranhão neste instrumento. Helena baixou a cabeça e continuou seu trabalho em silêncio. Rodrigo estava prestes a sair quando notou algo estranho. A faxineira passava o pano pelas teclas com uma delicadeza diferente, quase reverente. E de vez em quando, ela parava e olhava para o teclado com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Melancolia? Saudade? Você entende de piano? Perguntou ele, mais por curiosidade do que por interesse genuíno. Helena hesitou. Não queria parecer presunçosa. Um pouco, senhor. Há muito tempo. Rodrigo soltou uma gargalhada seca. Você? Uma faxineira que entende de piano? Ele zombou. Isso eu preciso ver. Aposto que você mal sabe onde fica o dó central. As outras funcionárias que passavam pelo corredor diminuíram o passo, sentindo a tensão no ar. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve a compostura. Com licença, senhor. Preciso terminar a limpeza antes que seus convidados cheguem. Não, não, Rodrigo estava se divertindo agora. Vamos fazer diferente. Me prove que você sabe alguma coisa sobre música. Toque alguma coisa aí. Qualquer coisa. Senhor Albuquerque, eu realmente não acho apropriado. Estou mandando você tocar. Ele elevou a voz, atraindo a atenção de mais funcionários. Vamos, me impressione. Helena sabia que não tinha escolha. Com as mãos trêmulas, sentou-se timidamente no banco do piano. Fechou os olhos por um instante, respirou fundo e começou a tocar. Suas mãos calejadas pelo trabalho deslizaram pelas teclas executando uma melodia simples, mas tocante. Era para Elise, de Beethoven. O silêncio tomou conta do ambiente. Os funcionários pararam o que faziam. A música preenchia o salão com uma beleza inesperada. Rodrigo ficou boquiaberto.
Quando ela terminou, permaneceu por alguns segundos imóvel. Onde você aprendeu isso? Perguntou ele, genuinamente surpreso desta vez. Estudei no conservatório, senhor. Há muitos anos, Helena respondeu baixinho, levantando-se do banco. Foi em outra vida. Rodrigo recuperou rapidamente sua postura arrogante. Não podia deixar que uma simples empregada o impressionasse diante dos outros funcionários. Beethoven básico. Até criança toca isso nas aulas de música, ele disse com desdém. Você falou que entende de piano, mas tocar uma musiquinha decorada qualquer um toca. Helena não respondeu. Sabia onde aquilo ia levar. Aposto que você não conseguiria tocar algo realmente difícil, continuou Rodrigo, cruzando os braços. Algo que exige verdadeiro talento e não apenas memorização. Senhor, com todo respeito, eu preciso voltar ao trabalho. Chopin! Ele exclamou, como se tivesse tido uma ideia brilhante. Vamos ver você tocar Chopin. O Noturno Op. 9 no 2. Sem partitura, é claro. O salão ficou ainda mais silencioso. Helena sentiu um aperto no peito. Aquele noturno específico de Chopin tinha um significado especial para ela. Carregava memórias de um tempo que preferia esquecer. Memórias de quando era jovem, de quando tinha sonhos, de quando a vida era completamente diferente. E sabe o que mais? Rodrigo continuou, empolgado com sua própria crueldade. Se você conseguir tocar essa peça perfeitamente, sem partitura, sem nenhum erro, eu te dou esta mansão. Assino os papéis e transfiro tudo para o seu nome. Um murmúrio percorreu o grupo de funcionários. Sebastião, o mordomo, deu um passo à frente. Senhor Rodrigo, o senhor não está falando sério. Estou falando seriíssimo. Rodrigo riu alto. Mas claro, quando ela falhar miseravelmente, quero que todos aqui presentes vejam que lugar de cada um é lugar de cada um. Faxineira não é pianista, e nunca será. Helena olhou para o piano, depois para seu patrão. Ela poderia simplesmente recusar, voltar ao trabalho e esquecer aquela humilhação. Mas algo dentro dela, algo que estava adormecido há décadas, começou a despertar. Era orgulho? Era dignidade? Era a memória de quem ela foi um dia? Está bem, ela disse calmamente. Eu aceito. Rodrigo não esperava por aquilo. Por um breve momento, sua expressão de surpresa voltou, mas logo se transformou em um sorriso maldoso. Excelente! Então vamos fazer isso oficialmente. Sebastião, chame todos os funcionários. Quero testemunhas. Nos minutos seguintes, toda a equipe da mansão se reuniu no salão. Jardineiros, cozinheiras, seguranças, motoristas. Todos queriam ver o que ia acontecer. Alguns torciam por Helena em silêncio. Outros apenas sentiam pena da humilhação que ela estava prestes a sofrer. Helena sentou-se novamente ao piano. Suas mãos pousaram sobre as teclas e ela fechou os olhos. Precisava se concentrar, bloquear todos aqueles olhares, toda aquela pressão. Precisava voltar no tempo. E então, ela começou. As primeiras notas do Noturno Op. 9 no 2 de Chopin fluíram suavemente pelos dedos de Helena. A melodia melancólica e sublime encheu o salão, transformando completamente a atmosfera do lugar. Não era mais uma mansão pomposa e fria. Por alguns instantes, tornou-se um teatro, um conservatório, um lugar onde a arte reinava suprema. As mãos de Helena, que minutos antes esfregavam o chão, agora dançavam pelas teclas com uma graça e precisão extraordinárias. Cada nota era executada com perfeição técnica, mas também com algo mais profundo, emoção verdadeira. Ela não estava apenas tocando a música. Ela estava vivendo cada acorde, cada pausa, cada crescendo. Rodrigo ficou paralisado. Seu sorriso arrogante desapareceu completamente. Ele conhecia aquela peça. Mandara pesquisar sobre música clássica quando comprou o piano, querendo impressionar visitas. Sabia que aquele noturno era considerado uma das composições mais belas e desafiadoras de Chopin. E aquela mulher, aquela simples faxineira, estava tocando como uma virtuose. Os funcionários estavam hipnotizados. Marina, a jovem governanta, tinha lágrimas nos olhos. Sebastião, o mordomo idoso, sorria discretamente, sentindo um orgulho inexplicável. Até os seguranças, homens rudes acostumados a não demonstrar emoção, estavam visivelmente tocados.
A música continuava, ondulando entre momentos de suavidade celestial e passagens de maior intensidade emocional. Helena tocava de olhos fechados, completamente imersa na peça. Em sua mente, não estava mais naquele salão. Estava de volta aos seus 20 anos, no conservatório, quando o mundo inteiro parecia estar aos seus pés. Lembrava-se do seu professor, o maestro Giovanni Martinelli, italiano rigoroso mas justo, que via nela um talento extraordinário. Helena, você tem mãos abençoadas, ele costumava dizer. Um dia, você tocará nos grandes teatros da Europa. Lembrava-se das competições que venceu, dos aplausos, dos olhares de admiração. Lembrava-se de quando foi aceita para um programa de estudos avançados em Viena. Era seu sonho. Sua passagem estava comprada, sua mala estava pronta. E então lembrava-se de Carlos. Seu grande amor. O homem que mudou todos os seus planos. Ele não era músico, era operário, trabalhava na construção civil. Conheceram-se num baile popular do bairro, e foi amor à primeira vista. Carlos não entendia nada de música clássica, mas adorava ouvir Helena tocar. Você toca que nem anjo, ele dizia com seu jeito simples e sincero. Quando Helena contou a Carlos sobre a oportunidade em Viena, ele ficou feliz por ela, mas também desolado. Não tinham dinheiro para que ele fosse junto. Seriam anos separados, com apenas cartas para manter a conexão. Na véspera da viagem, Carlos fez o pedido: fica comigo, Helena. A gente constrói uma vida aqui. Eu trabalho, a gente tem filhos, a gente é feliz. Você não precisa ir tão longe para ser especial. Você já é especial. E Helena, apaixonada e com apenas 22 anos, tomou a decisão que mudaria toda a sua vida. Escolheu o amor. Escolheu ficar. Devolveu a passagem, comunicou ao conservatório que não iria, e casou-se com Carlos 3 meses depois. Os primeiros anos foram difíceis, mas felizes. Carlos trabalhava muito, Helena dava aulas particulares de piano para crianças do bairro. Tinham pouco dinheiro, mas tinham um ao outro. Vieram os filhos, primeiro Roberto, depois Mariana, e por último caçula, Pedro. A casa pequena ficou ainda menor, mas também mais cheia de vida e amor. Com 3 crianças pequenas, Helena teve que abandonar as aulas de piano. Não havia tempo, não havia espaço, não havia dinheiro para manter um instrumento. O piano que ela conseguirá comprar com sacrifício teve que ser vendido para pagar uma cirurgia de emergência de Roberto. Foi um dos dias mais tristes da sua vida, ver aquele piano sendo carregado para fora de casa. Mas Helena não se arrependia. Tinha uma família linda, um marido trabalhador e amoroso, filhos saudáveis. A música ficou apenas nas lembranças, guardada num canto da alma que ela raramente visitava. Era dolorido demais. Carlos faleceu de infarto 5 anos atrás, aos 61 anos. Trabalhará até o último dia, sempre se esforçando para dar o melhor à família. No velório, Helena colocou uma gravação do Noturno Op. 9 no 2 de Chopin para tocar. Era a peça favorita de Carlos, mesmo sem entender nada de música clássica. Essa me faz lembrar de você quando era jovem, ele costumava dizer. Agora, sentada naquele piano caríssimo, na mansão de um homem rico que a humilhava, Helena tocava aquela mesma peça. E colocava nela toda a sua história. Toda a saudade de Carlos, todo o amor pelos filhos que criará com sacrifício, toda a dor dos sonhos abandonados, mas também toda a beleza da vida que escolhera viver. Quando a última nota soou e o silêncio voltou ao salão, Helena abriu os olhos lentamente. Havia lágrimas em seu rosto, e ela nem tinha percebido que estava chorando. Levantou-se do banco com dignidade e virou-se para encarar Rodrigo. O empresário estava pálido. Ao seu redor, os funcionários permaneciam em silêncio absoluto, alguns chorando abertamente, outros simplesmente atordoados com o que haviam presenciado. Onde você aprendeu a tocar assim? Rodrigo finalmente conseguiu falar, sua voz não tinha mais nenhum traço de arrogância. Eu já disse, senhor. No conservatório. Há muitos anos, Helena respondeu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos calejadas. Mas, você é faxineira. Como? A vida acontece, senhor Albuquerque, ela disse com uma serenidade que impressionou a todos. Nem sempre as coisas saem como planejamos. Eu poderia ter sido concertista. Poderia ter tocado nos grandes teatros. Mas escolhi outro caminho.
Não me arrependo dele. Rodrigo passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Toda a sua arrogância tinha evaporado. Olhou ao redor, para todos os funcionários que o encaravam com expectativa. Eu fiz uma promessa, ele disse, a voz falhando. Na frente de todos. Disse que se você tocasse perfeitamente. Eu sei o que disse, senhor. Helena o interrompeu gentilmente. Mas não vim aqui para ganhar sua mansão. Vim trabalhar. É isso que faço. É isso que preciso fazer para sobreviver. Mas você tocou perfeitamente. Rodrigo insistiu, e havia algo diferente em sua voz agora. Talvez respeito, talvez vergonha. Sem partitura, sem um único erro. Você é extraordinária. Helena sorriu tristemente. Obrigada, senhor. Mas agora, se me permite, preciso terminar a limpeza. Seus convidados vão chegar em algumas horas. Ela começou a se afastar, mas Rodrigo segurou seu braço suavemente. Espere. Por favor. Helena parou e o encarou. Havia algo diferente no olhar daquele homem poderoso. Pela primeira vez desde que trabalhava ali, ela o via como um ser humano, e não apenas como um patrão arrogante. Me conte sua história, ele pediu. Por favor. Eu preciso entender. E assim, ali mesmo no salão, com todos os funcionários ainda reunidos, Helena contou. Falou sobre o conservatório, sobre o maestro Martinelli, sobre a oportunidade em Viena. Falou sobre Carlos, sobre a escolha que fizera, sobre os filhos que criará. Falou sobre os anos de luta, sobre perder Carlos, sobre ter que voltar a trabalhar como faxineira na terceira idade. Rodrigo ouvia em silêncio, e a cada palavra, parecia encolher um pouco mais. Quando Helena terminou, ele estava sentado na poltrona cara, os ombros caídos. Eu sou um idiota, ele murmurou. Senhor? Helena não entendeu. Um idiota arrogante, Rodrigo repetiu, mais alto desta vez, olhando para todos os funcionários. Passei anos tratando vocês como se fossem invisíveis. Como se fossem apenas peças de mobília. Nunca me interessei em saber quem são, de onde vieram, que histórias carregam. Ele levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o jardim impecavelmente cuidado. Sabe, Helena, eu não comprei este piano porque amo música. Comprei porque pianistas famosos têm pianos assim. Porque mostra que tenho dinheiro. É apenas um objeto de ostentação, como tudo nesta casa. Ele fez um gesto abrangente. Tudo aqui é só para impressionar, para mostrar o quanto eu venci na vida. O senhor trabalhou duro pelo que tem, Helena disse, sem acusação na voz. Trabalhei, sim. Comecei do zero, isso é verdade, Rodrigo concordou. Meu pai era açougueiro, minha mãe costureira. Cresci numa casa humilde. Mas eu era ambicioso, queria mais. Fiz faculdade de administração trabalhando de dia e estudando à noite. Depois que me formei, entrei no ramo de automóveis. Tive sorte, trabalhei muito, e cresci. Ele voltou a olhar para Helena. Mas no processo de ficar rico, acho que perdi algo essencial. Perdi a humanidade. Passei a ver as pessoas apenas pelo que elas podiam me dar ou pelo status que tinham. E esqueci que cada pessoa, não importa qual seja sua profissão ou conta bancária, tem uma história, tem valor, tem dignidade. Senhor Albuquerque, Sebastião começou a falar, mas Rodrigo o interrompeu. Quantos anos você trabalha para mim, Sebastião? 23 anos, senhor. 23 anos, Rodrigo repetiu. E eu sei alguma coisa sobre você? Sei se tem filhos. Sei seus sonhos. Sei pelo que passou na vida. Sebastião ficou em silêncio, não sabendo o que responder. Não sei nada, Rodrigo respondeu sua própria pergunta. Por que nunca perguntei? Por que nunca me importei? Marina, a jovem governanta, deu um passo à frente timidamente. Senhor, se me permite, não é tarde para mudar. Rodrigo olhou para ela, realmente olhou, talvez pela primeira vez. Como se chama? Marina, senhor. Marina Cristina dos Santos. E quanto tempo trabalha aqui, Marina? 2 anos e meio, senhor. 2 anos e meio, e eu não sabia seu nome completo. Rodrigo balançou a cabeça. Me perdoe. Perdoem todos vocês. Houve um momento de silêncio constrangido. Ninguém sabia bem como reagir àquela transformação súbita de seu patrão. Era sincera?
Era passageira? Quanto à promessa que fiz, Rodrigo voltou-se para Helena. Eu não vou voltar atrás. Você tocou perfeitamente. Você merece esta casa. Senhor, por favor, Helena protestou. Eu não quero sua casa. Não toquei para ganhar nada. Toquei porque precisava. Fazia tanto tempo que não tocava. Foi como reencontrar uma parte de mim que estava perdida. Mas uma promessa é uma promessa. Eu disse na frente de todos. E eu estou dizendo, na frente desses mesmos todos, que não aceito. Helena foi firme. Esta casa é sua. Você trabalhou para conquistá-la. Não seria certo. Rodrigo ficou desconcertado. Não estava acostumado a ter suas ofertas recusadas, especialmente ofertas tão grandiosas. Então o que você quer? Ele perguntou. Tem que haver algo que eu possa fazer. Algo que você deseja. Helena pensou por um longo momento. Olhou ao redor do salão, para todos aqueles funcionários que se tornaram sua segunda família nos últimos anos de trabalho ali. Olhou para o piano magnífico que havia tocado. E então soube exatamente o que queria. Quero voltar a tocar, ela disse simplesmente. Não precisam me pagar mais. Não preciso de uma casa maior. Quero apenas permissão para usar este piano. 1 hora por dia, talvez depois do expediente. Só isso. Rodrigo ficou atônito. Isso? É só isso que quer? É mais do que imagina, senhor. Helena sorriu. Durante 40 anos, não tive acesso a um piano. 40 anos sem tocar, sem me expressar da única forma que realmente sei. Se o Senhor me der essa oportunidade, me dará algo sem preço. Mas, Rodrigo começou, então parou. Uma ideia estava se formando em sua mente. E se não for apenas 1 hora depois do expediente? E se for um trabalho de verdade? Não entendo, senhor. Você poderia dar aulas aqui, Rodrigo falou, empolgando-se com a ideia. Tenho uma sala enorme no segundo andar que nunca uso. Poderia ser transformada em uma sala de música. Você daria aulas de piano, usaria este instrumento magnífico para o que foi feito. Criar música, ensinar, inspirar. Helena piscou, sem saber se havia entendido direito. O senhor está falando sério? Completamente sério, Rodrigo confirmou. E mais, poderia também tocar nos jantares que dou aqui. Música ao vivo de verdade, tocada por uma verdadeira artista. Não aquelas gravações sem alma que coloco nos alto-falantes. O que acha? Helena sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não sei o que dizer, senhor. Diga sim, Rodrigo sorriu, e era um sorriso genuíno desta vez, sem traços de arrogância ou superioridade. E, por favor, pare de me chamar de senhor o tempo todo. Meu nome é Rodrigo. Marina começou a aplaudir. Logo, todos os outros funcionários a acompanharam. O salão encheu-se de aplausos, alguns assobiavam, outros sorriam largamente. Helena corou, não acostumada a ser o centro de atenção daquela forma. Mas ainda tem o jantar de hoje à noite, Sebastião lembrou, sempre prático. Os convidados vão chegar em poucas horas. Está certo, Rodrigo assentiu. Todos de volta ao trabalho. Mas Helena, você não volta para a faxina. Marina pode assumir suas tarefas por hoje. Quero que você vá para casa, descanse, se arrume, e volte esta noite. Vai tocar para meus convidados. Mas eu não tenho roupas apropriadas para... Helena começou a protestar. Marina, qual seu tamanho? Rodrigo perguntou à jovem governanta. 42, senhor. E o de Helena? Também 42, eu acho. Marina respondeu. Perfeito. Marina, você tem um vestido de festa que possa emprestar para Helena? Marina pensou por um momento. Tenho sim, senhor. Comprei um vestido lindo para o casamento da minha prima mês passado. Azul marinho, muito elegante. Só usei uma vez. Excelente. Empreste para Helena. E Helena, ele voltou-se para a faxineira pianista. Você tem transporte para ir e voltar? Pego 2 ônibus, senhor. Quer dizer, Rodrigo. Não hoje. Paulo. Ele chamou um dos seguranças. Esta noite você vai buscar Dona Helena em casa e trazê-la de volta. Entendido. Paulo, um homem grande de olhar gentil, sorriu amplamente. Sim, senhor. Será uma honra.
As horas seguintes passaram como um turbilhão. Helena foi para casa atordoada, ainda sem acreditar completamente no que havia acontecido. Marina foi com ela, levando o vestido prometido. Quando Helena experimentou, ficou surpresa ao ver como lhe caía bem. Fazia décadas que não usava algo tão bonito. A senhora está linda, Dona Helena, Marina disse com sinceridade. Vai arrasar esta noite. Ah, minha filha, sou uma velha. Mas obrigada pela gentileza. Velha nada. A senhora é uma artista, e artistas não têm idade. Marina arrumou o cabelo de Helena com carinho. Minha avó sempre dizia que a verdadeira beleza vem de dentro, vem da alma. E a senhora tem uma alma linda, eu ouvi hoje no seu piano. Helena abraçou a jovem, emocionada. Às vezes, a bondade vem de onde menos esperamos. Quando chegou a noite, Paulo estacionou a caminhonete da segurança na frente da casa simples de Helena. Os vizinhos olhavam curiosos. Dona Conceição, a vizinha fofoqueira, quase caiu da cadeira na varanda. Dona Helena, a senhora ganhou na loteria e não me contou? Ela gritou. Helena apenas sorriu e acenou, entrando no veículo. Não tinha como explicar aquela situação surreal. Na mansão, os preparativos estavam completos. A mesa de jantar estava posta com a porcelana fina, as taças de cristal brilhavam sob a luz dos candelabros. 5 empresários importantes de São Paulo já haviam chegado, todos homens acima dos 50, em ternos caríssimos. Rodrigo os recebeu com sua usual simpatia de anfitrião, mas havia algo diferente nele naquela noite. Parecia mais leve, mais genuíno. Os convidados perceberam, mas não comentaram. Senhores, antes do jantar, tenho uma surpresa, Rodrigo anunciou quando todos estavam com suas taças de champanhe. Esta noite, teremos música ao vivo. E não qualquer música, mas uma apresentação de uma verdadeira virtuose do piano. Os empresários murmuraram, impressionados. Um deles, um senhor grisalho chamado Alberto, comentou. Você contratou algum pianista famoso, Rodrigo? Deve ter custado uma fortuna. Não contratei ninguém famoso, Rodrigo sorriu misteriosamente. Mas garanto que o que vocês vão ouvir esta noite é algo inesquecível. Foi então que Helena entrou no salão. Com o vestido azul marinho, o cabelo arrumado e uma postura digna, ela estava transformada. Os empresários olharam com curiosidade para aquela senhora que não conheciam. Senhores, está a Helena, Rodrigo apresentou com orgulho. Uma artista extraordinária que, até hoje pela manhã, eu não sabia que existia. Helena fez uma leve reverência e sentou-se ao piano. Seus dedos pousaram nas teclas, e sem mais apresentações, começou a tocar. Escolheu começar com o mesmo noturno de Chopin que tocará mais cedo, mas desta vez sem lágrimas, sem o peso da humilhação. Agora tocava com alegria pura, com a libertação de quem recuperou uma parte perdida de si mesma. Os empresários ficaram absolutamente fascinados. Alberto, que estudará música na juventude, reconheceu imediatamente o nível técnico e artístico do que estava ouvindo. Quando a peça terminou, ele foi o primeiro a aplaudir entusiasticamente. Rodrigo, onde você encontrou essa maravilha? Ele exclamou. Ela toca melhor que muito concertista profissional que já ouvi. É uma longa história, Rodrigo respondeu. Uma história que me ensinou muito sobre humildade e sobre não julgar as pessoas pelas aparências. Durante o jantar, Helena tocou outras peças, Debussy, Liszt, Beethoven, Schubert. Cada nota era uma celebração, cada melodia contava uma história. Os empresários jantaram em estado de encantamento, e a conversa de negócios que era o propósito original do encontro ficou em segundo plano. Quando a noite chegou ao fim e os convidados começaram a se despedir, cada um deles fez questão de cumprimentar Helena pessoalmente. A senhora é um tesouro, disse Alberto, beijando sua mão. Se algum dia pensar em dar concertos, me avise. Tenho contatos no meio artístico e ficaria honrado em ajudar. Helena agradeceu, modesta, mas também realista. Sabia que seus dias de concertista nunca viriam. Mas aquilo não importava mais. O que importava é que voltará a tocar, voltará a sentir-se completa. Depois que todos foram embora, Rodrigo pediu que Helena ficasse mais um pouco. Sentaram-se na sala menor, mais aconchegante, com xícaras de chá. Obrigado, ele disse simplesmente. Por hoje. Por me ensinar uma lição que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Não precisa agradecer,
Helena respondeu. Na verdade, eu é que devo agradecer. O senhor, quer dizer, Rodrigo, você me devolveu. Não precisa agradecer, Helena respondeu. Na verdade, eu é que devo agradecer. O senhor, quer dizer, Rodrigo, você me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre. Sua música. Não só a música, ela sorriu. Minha dignidade. Meu propósito. Sabe, depois que Carlos morreu, depois que os filhos cresceram e seguiram suas vidas, eu me senti vazia. Como se minha função tivesse acabado. Trabalhar como faxineira era apenas sobreviver, mas não era viver de verdade. Rodrigo escutava com atenção genuína. Hoje, quando toquei aquele piano pela primeira vez em 40 anos, foi como acordar de um longo sono. Helena continuou, os olhos brilhando. Lembrei que ainda sou Helena. Não apenas a viúva do Carlos, não apenas a mãe do Roberto, da Mariana e do Pedro. Não apenas a faxineira. Sou Helena, a pianista. Sempre fui, mesmo quando não tinha piano para tocar. E vai continuar sendo, Rodrigo assegurou. A partir de segunda-feira, você começa oficialmente. Vamos converter aquela sala do segundo andar em um estúdio de música adequado. Você vai precisar de estantes para partituras, um som bom, talvez alguns instrumentos menores também. Faça uma lista do que precisa. Rodrigo, isso é muita generosidade. Não é generosidade, Helena. É justiça. E também é egoísmo, ele admitiu com um sorriso. Porque descobri hoje que ter um piano sendo tocado em casa é infinitamente melhor do que ter um piano decorativo. E ter alguém como você aqui, ensinando, tocando, trazendo vida para este lugar, isso não tem preço. Helena sorriu, apertando a xícara de chá entre as mãos. Tenho uma pergunta, se me permite, ela disse após um momento. Claro. Por que você é assim? Tão duro com as pessoas? Tão distante? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para sua própria xícara. Medo, ele finalmente respondeu. Medo de voltar a ser aquele garoto pobre, filho de açougueiro. Construí muros ao meu redor, mantive todo mundo à distância. Achei que se mostrasse alguma fraqueza, alguma emoção humana, as pessoas viriam que no fundo ainda sou aquele menino inseguro. E é errado ser aquele menino? Não, Rodrigo sorriu tristemente. Acho que aprendi isso hoje. Aquele menino tinha sonhos, tinha sensibilidade. O homem que me tornei tem dinheiro, mas perdeu essas coisas pelo caminho. Nunca é tarde para recuperá-las, Helena disse gentilmente. Você acha? Tenho 63 anos e voltei a tocar piano hoje. Se não é tarde para mim, não é tarde para você. Rodrigo riu, uma risada genuína e calorosa. Sabe, Helena, acho que você vai ser mais do que uma professora de piano aqui. Vai ser uma professora de vida. Ah, que exagero, Helena corou. Sou apenas uma senhora que sabe tocar umas músicas. Não, você é muito mais que isso. É uma sobrevivente, uma mulher forte que criou 3 filhos sozinha, que sacrificou seus sonhos por amor e não se arrependeu. É alguém que manteve a dignidade mesmo sendo humilhada. É uma inspiração. Os dois conversaram até tarde naquela noite. Rodrigo quis saber tudo sobre a vida de Helena, sobre seus filhos, sobre Carlos, sobre os anos no conservatório. E pela primeira vez em décadas, Helena teve alguém realmente interessado em sua história, em quem ela era além de suas funções práticas. Quando Paulo finalmente levou Helena de volta para casa, já passava da meia-noite. Ela chegou cansada, mas com o coração leve de uma forma que não sentia há anos. No domingo, Helena foi visitar seus filhos. Roberto, o mais velho, morava num apartamento pequeno com a esposa e 2 filhos. Trabalhava como técnico de informática. Mariana era professora de história numa escola pública e vivia numa casa modesta com o marido e uma filha. Pedro, o caçula, ainda era solteiro e trabalhava como enfermeiro num hospital. Helena reuniu os 3 para o almoço tradicional de domingo e contou o que havia acontecido. No início, eles ficaram preocupados. Mãe, esse homem não está se aproveitando da senhora? Roberto perguntou, desconfiado. Parece bom demais para ser verdade. Não, filho. Ele foi sincero. Aliás, foi humilde o suficiente para admitir que estava errado, Helena explicou. E já assinamos um contrato. Marina me ajudou a revisar tudo. Vou receber por hora de aula,
e também um valor fixo mensal para tocar nos eventos da casa. Mas a senhora vai continuar como faxineira também? Mariana perguntou. Não. Esse capítulo acabou. Helena sorriu. A partir de agora, sou professora de música e pianista. Como era há 40 anos. Pedro, o mais emotivo dos três, tinha lágrimas nos olhos. Mãe, eu sempre soube que a senhora tinha desistido de algo importante por nós. Nunca falava sobre isso, mas eu sentia. E sempre me senti culpado. Não, meu filho, Helena segurou a mão de Pedro. Nunca sinta culpa. Cada escolha que fiz, fiz por amor. E não me arrependo de nenhuma. Vocês três são minhas maiores obras de arte. O piano era importante, mas vocês sempre foram mais importantes. Mas agora a senhora pode ter os dois. Mariana sorriu. Nós e a música. Exatamente. Helena concordou. E sabe o que mais? Rodrigo disse que posso trazer vocês e os netos para me ouvirem tocar quando quiser. Disse que quer conhecer minha família. Sério? Roberto ainda estava desconfiado. Esse cara mudou completamente de um dia para o outro? As pessoas podem mudar, filho. Quando confrontadas com suas próprias falhas, algumas pessoas conseguem olhar para dentro e decidir ser melhor. Acho que foi isso que aconteceu com Rodrigo. E Helena estava certa. Nas semanas seguintes, a transformação de Rodrigo continuou. Ele começou a conversar com todos os funcionários, perguntou sobre suas vidas, seus sonhos, suas dificuldades. Descobriu que Sebastião tinha um filho com deficiência e lutava para pagar os tratamentos. Imediatamente ofereceu ajuda financeira e contatos médicos. Descobriu que Marina enviava metade do salário para a mãe doente no interior e vivia apertada. Aumentou seu salário sem que ela pedisse. Descobriu que Paulo, o segurança, estudava direito à noite e sonhava em ser advogado. Ofereceu-se para pagar o restante do curso. A mansão, antes um lugar frio e impessoal, começou a ter alma. E no centro dessa transformação estava Helena e seu piano. Ela chegava todas as manhãs, já não mais com avental de faxineira, mas com roupas simples e confortáveis, apropriadas para ensinar. A sala do segundo andar foi lindamente reformada. Paredes pintadas de cor clara, boa iluminação, estantes cheias de partituras, um sistema de som excelente, e, é claro, um magnífico piano de cauda. Helena começou a dar aulas não apenas para clientes externos, mas também ofereceu ensinar gratuitamente os funcionários da mansão que tivessem interesse. Marina foi a primeira a se inscrever. Sempre quis aprender, ela confessou. Mas nunca tive condições de pagar aulas. Pois agora vai aprender, Helena sorriu. E vou lhe ensinar com o mesmo carinho que meu maestro Martinelli me ensinou. 2 dos seguranças também quiseram aprender, assim como a filha adolescente da cozinheira. Logo, a sala de música estava sempre ocupada, sempre cheia de vida e melodias, às vezes bonitas, às vezes desafinadas pelos iniciantes, mas sempre sinceras. Rodrigo frequentemente subia para ouvir. Sentava-se discretamente num canto e observava a Helena ensinar. Ela tinha paciência infinita, nunca se irritava com os erros, sempre encorajava. Você é uma professora nata, ele comentou um dia. Aprendi com o melhor, Helena respondeu. O maestro Martinelli sempre dizia, ensinar música não é apenas ensinar técnica. É ensinar a pessoa a ouvir sua própria alma e expressá-la através das teclas. Sabe o homem? Era mesmo. Se estivesse vivo, teria 90 e tantos anos. Provavelmente ainda estaria ensinando. Helena sorriu com nostalgia. Ele amava música acima de tudo. Como você. Sim, como eu. Um dia, Rodrigo fez uma proposta inesperada. Helena, que tal darmos um concerto? Como assim? Um concerto de verdade. Alugaríamos um teatro aqui na cidade, você tocaria, convidaríamos pessoas. Seria lindo. Helena ficou pálida. Rodrigo, eu não sei se estou pronta para isso. Está mais do que pronta, ele insistiu. E não precisa ser um teatro grande. Pode ser algo intimista. Mas acho que sua música merece ser ouvida por mais pessoas. Helena pensou bastante sobre a proposta. A ideia era assustadora, mas também excitante. Havia se apresentado em público quando jovem, mas isso fora há tanto tempo. Seria capaz de fazê-lo novamente? Conversou com seus filhos sobre isso. Para sua surpresa,
Os três foram entusiasticamente a favor. Mãe, a senhora tem que fazer isso. Pedro exclamou. Vai realizar um sonho antigo. Mas eu estou velha, meu filho. Tremo às vezes, minhas mãos não são mais tão firmes. Besteira. Roberto, geralmente o mais prático e menos emotivo, foi veemente. A senhora toca lindamente. Nós ouvimos quando fomos te visitar na mansão, lembra? Ficamos todos emocionados. Mãe, Mariana segurou as mãos da mãe. A senhora passou a vida inteira sacrificando seus sonhos por nós. Deixe a gente apoiar seu sonho agora. A senhora merece. Foi o empurrão que Helena precisava. Concordou com o concerto, mas com uma condição: seria beneficente. O dinheiro arrecadado seria doado para um projeto social que ensinava música para crianças carentes. Perfeito, Rodrigo concordou imediatamente. Vou cuidar de toda a organização. Você só precisa escolher o repertório e ensaiar. Os 2 meses seguintes foram intensos. Helena ensaiava todos os dias, às vezes por horas. Escolheu cuidadosamente seu repertório: Chopin, Beethoven, Debussy, Schubert, Villa-Lobos. Peças que significavam algo para ela, que contavam sua história. Rodrigo alugou um teatro pequeno, mas charmoso, com capacidade para 200 pessoas. Fez convites lindos, espalhou divulgação. Para sua surpresa, os ingressos esgotaram em 3 dias. Muitas pessoas queriam conhecer a história da faxineira que se revelou uma virtuose do piano. A imprensa local pegou a história. Um repórter do jornal da cidade fez uma matéria especial com Helena. A manchete era: dos panos de chão às teclas de marfim, a segunda chance de uma pianista aos 63 anos. Na matéria, Helena falou abertamente sobre sua vida, suas escolhas, seus arrependimentos e não arrependimentos. Falou sobre Carlos com amor, sobre os filhos com orgulho, sobre a música com paixão. Não é uma história sobre recuperar o tempo perdido, ela disse ao repórter. É uma história sobre entender que nunca é tarde para voltar a ser quem somos. Passei 40 anos sem tocar, mas a pianista sempre esteve dentro de mim, esperando. A matéria tocou muitas pessoas. Helena começou a receber mensagens de outros idosos que tinham abandonado sonhos e talentos. Uma senhora de 70 anos escreveu dizendo que voltaria a pintar. Um senhor de 68 disse que retomaria as aulas de violão que abandonara na juventude. Você está inspirando pessoas, Rodrigo comentou, mostrando-lhe as mensagens. Que coisa extraordinária, Helena murmurou, emocionada. Quem diria que minha história simples tocaria tantos corações? Não há nada de simples na sua história, Helena. É uma história de coragem, de amor, de resiliência. E agora é uma história de recomeço. Finalmente chegou a noite do concerto. Helena estava nervosa como não ficava há décadas. Marina ajudou-a a se arrumar. Usava um vestido preto elegante, simples mas bonito, que Rodrigo insistira em comprar para ela. A senhora está linda, Marina disse, arrumando o colar de pérolas que completava o visual. Estou velha e nervosa, Helena riu, mas havia alegria em seus olhos. Está perfeita. Uma verdadeira concertista. No teatro, o ambiente era mágico. As luzes estavam ajustadas, o piano estava afinado à perfeição, o público começava a chegar. Na primeira fila estavam Roberto, Mariana e Pedro com suas famílias. Os netos de Helena não continham a excitação. Vovó vai tocar num teatro de verdade. A neta mais nova, de 8 anos, repetia maravilhada. Sebastião, Marina, Paulo e vários outros funcionários da mansão também estavam lá, todos arrumados para a ocasião. Alberto, o empresário que conhecera Helena no jantar de Rodrigo, trouxe a esposa. Muitos curiosos vieram apenas pela história inusitada. E no meio de todos, sentado numa poltrona lateral, estava Rodrigo, com um sorriso orgulhoso no rosto. Quando as luzes se apagaram e Helena entrou no palco, houve uma salva de palmas. Ela fez uma reverência, sentou-se ao piano, respirou fundo, e começou. A primeira peça foi o Noturno Op. 9 no 2 de Chopin. A mesma peça que tocará naquele dia fatídico na mansão, a peça que mudará sua vida. Mas agora tocava sem dor, sem humilhação, sem medo. Tocava com pura alegria. E o teatro, aquele pequeno teatro na sua cidade, transformou-se num lugar mágico. Cada nota que Helena tocava carregava décadas de experiência de vida,
de amor, de perda, de esperança. Não era apenas técnica perfeita, embora a técnica estivesse lá. Era alma pura traduzida em música. Quando a peça terminou, o silêncio durou alguns segundos. Então, o teatro explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, algumas choravam, outras sorriam amplamente. Pedro não conteve as lágrimas. Mariana segurava a mão do marido com força. Roberto, sempre o mais contido, discretamente enxugava os olhos. Helena prosseguiu com seu repertório. Tocou por quase 2 horas, com apenas um intervalo breve. Cada peça era uma história, cada melodia uma confissão. O público estava hipnotizado. Quando tocou a última nota da última peça, o prelúdio em Mi menor de Chopin, Helena permaneceu sentada por um momento, as mãos ainda pousadas nas teclas. Estava exausta, mas plena. Havia dado tudo de si, colocará sua alma inteira naquele piano. O público levantou-se em ovação. Os aplausos eram ensurdecedores. Gritos de bravo ecoavam pelo teatro. Helena levantou-se, fez uma reverência, e as lágrimas finalmente vieram. Mas eram lágrimas de felicidade pura. Bis, bis, bis. O público começou a gritar. Helena olhou para as pessoas, para seus filhos radiantes na primeira fila, para Rodrigo que aplaudia vigorosamente, para Marina que chorava de emoção. E decidiu fazer algo que não tinha planejado. Sentou-se novamente ao piano e falou ao microfone pela primeira vez naquela noite. Quero dedicar esta última música a algumas pessoas especiais. Primeiro, ao meu falecido marido, Carlos, que apoiou minha decisão de abandonar a música para construir uma família com ele, e que sempre me fez sentir especial, mesmo quando eu limpava chão ao invés de tocar piano. Segundo, aos meus 3 filhos maravilhosos, que são a razão de todas as minhas escolhas. E terceiro, a um homem que me deu uma segunda chance quando eu já não esperava por isso. Ela olhou para Rodrigo, que estava visivelmente emocionado. Rodrigo, você me humilhou num dia. Mas naquele mesmo dia, você também teve a coragem de reconhecer seu erro e de mudar. E ao mudar, você mudou minha vida. Obrigada. E então ela começou a tocar Clair de Lune de Debussy, a peça mais linda, mais delicada, mais emocionante de seu repertório. Não havia um olho seco no teatro. A música fluía como água, como luz, como poesia. Quando terminou, Helena levantou-se, fez uma última reverência, e deixou o palco sob aplausos que pareciam não ter fim. Nos bastidores, foi imediatamente envolvida pelos filhos e netos num abraço coletivo. Mãe, você foi incrível. Roberto disse, sem se importar que todos vissem suas lágrimas. Vovó, você é a melhor pianista do mundo. Gritou o neto mais novo. Rodrigo apareceu, esperando sua vez de cumprimentá-la. Quando finalmente ficaram frente a frente, ele simplesmente abriu os braços. Helena o abraçou, e naquele abraço estava toda a gratidão que palavras não conseguiriam expressar. Você sabia que ia me fazer chorar com aquele discurso. Ele murmurou. Você mereceu. Ela riu entre lágrimas. Não, Helena. Eu não merecia nada. Mas você me deu a chance de ser uma pessoa melhor. E vou passar o resto da vida tentando ser digno dessa chance. A noite continuou com uma pequena recepção no saguão do teatro. Muitas pessoas queriam falar com Helena, tirar fotos, pedir autógrafos. Ela, sempre humilde, atendia a todos com graça e gentileza. Alberto, o empresário, aproximou-se com sua esposa. Helena, falei sério naquela noite. Tenho contatos no meio artístico. Posso arranjar mais apresentações para você, se quiser. Helena pensou por um momento. Sabe, Alberto, agradeço muito a oferta. Mas acho que não quero uma carreira de concertista nesta altura da vida. O que quero é ensinar, é tocar para pessoas que importam para mim, é usar a música para transformar vidas como a minha foi transformada. Isso é suficiente. Sabe a resposta. A esposa de Alberto sorriu. A senhora sabe o que realmente importa. Nos meses seguintes, a vida de Helena estabeleceu-se numa nova rotina feliz. Continuou dando aulas na mansão, continuou tocando nos eventos de Rodrigo. Mas além disso, começou um projeto voluntário. Uma vez por semana, ia ao centro comunitário do seu bairro ensinar piano para crianças carentes. Rodrigo doou um piano vertical para o centro e ajudou a financiar o projeto. Logo,
Helena tinha uma lista de espera de crianças querendo aprender. Algumas tinham verdadeiro talento. Ela via nelas o que o maestro Martinelli vira nela décadas atrás: potencial, paixão, possibilidade. Um dia, uma menina de 12 anos chamada Beatriz mostrou habilidade excepcional. Tocava como se tivesse nascido para aquilo. Helena reconheceu nela uma alma gêmea. Você tem um dom especial, Beatriz, ela disse após uma aula. Sério, professora? A menina sorriu, revelando o aparelho nos dentes. Seriíssimo. Com dedicação e estudo, você pode ir muito longe. Mas minha mãe não tem dinheiro para pagar aulas particulares, Beatriz disse, e havia tristeza em sua voz. Quem falou em pagar? Helena sorriu. Vou te ensinar gratuitamente. E mais, vou falar com um amigo meu sobre uma bolsa de estudos para você num conservatório de música. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. A senhora faria isso por mim? Faria e vou fazer. Alguém uma vez acreditou em mim. Agora é minha vez de acreditar em você. Helena falou com Rodrigo, que prontamente se ofereceu para financiar os estudos de Beatriz. Contatou também alguns de seus antigos colegas do conservatório que ainda estavam vivos e ativos no meio musical. Um deles, Dona Conceição Tavares, ofereceu uma bolsa integral para Beatriz. 2 anos se passaram. Helena agora tinha 65 anos e estava mais viva do que nunca. Suas aulas na mansão eram concorridas, seu trabalho voluntário no centro comunitário estava formando dezenas de jovens músicos, e sua amizade com Rodrigo tornará-se uma das coisas mais preciosas de sua vida. Rodrigo também mudará completamente. A mansão, antes fria e impessoal, agora estava sempre cheia de música, de risadas, de vida. Ele dera aumentos para todos os funcionários, melhorará as condições de trabalho, e mais importante, tratava todos com respeito e dignidade genuínos. Sabe, Helena, ele disse um dia, enquanto tomavam chá no jardim, às vezes penso no que seria da minha vida se você não tivesse tocado aquele piano naquele dia. Você provavelmente continuaria rico e bem-sucedido, Helena respondeu com um sorriso. Mas seria feliz? Ele olhou para ela. Riqueza não é felicidade. Aprendi isso com você. Felicidade é ter propósito, é ter conexões verdadeiras com pessoas, é fazer diferença na vida dos outros. Olha só quem está falando como filósofo agora, ela brincou. Tive uma boa professora, ele brincou de volta. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Rodrigo finalmente disse. Claro. Você realmente não se arrepende de ter abandonado a carreira, Viena, tudo aquilo? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Seria mentira dizer que nunca me perguntei e se. Claro que me perguntei. Especialmente nos momentos mais difíceis, quando o dinheiro estava curto, quando meus joelhos doíam de tanto esfregar chão, quando me sentia invisível. Nesses momentos, pensava no que poderia ter sido. Ela fez uma pausa, olhando para o jardim florido. Mas sabe o que percebi? Não existe vida perfeita. Se eu tivesse ido para Viena, talvez fosse uma pianista famosa hoje. Mas não teria conhecido o amor profundo que senti por Carlos. Não teria meus 3 filhos maravilhosos, meus netos que são a alegria da minha velhice. Não estaria aqui, neste momento, tendo esta conversa com você. Então você está em paz com suas escolhas? Estou em paz com quem me tornei, ela corrigiu. E agora, nesta fase da vida, tenho o melhor dos 2 mundos. Tenho a música de volta, mas também tenho a riqueza de uma vida vivida com amor e propósito. Não é todo mundo que tem uma segunda chance, Rodrigo. Você me deu isso. Nós nos demos isso mutuamente, ele disse. Você me ensinou a ser humano novamente. Mais alguns meses se passaram. Beatriz, a jovem protegida de Helena, estava progredindo magnificamente em seus estudos. Já tinha dado seu primeiro recital e deixado todos impressionados. Helena sentia um orgulho maternal ao vê-la crescer artisticamente. Um dia, Beatriz chegou para a aula semanal no centro comunitário com uma notícia extraordinária. Professora Helena! Professora Helena! Ela gritava, correndo. Eu passei! Eu passei! Passou onde, querida? Calma, respira. No programa de estudos avançados. Em Viena. Lembra que eu me inscrevi? Eles me aceitaram. Com bolsa integral.
Eu vou estudar em Viena. Helena sentiu algo apertar em seu peito. Viena. A cidade que poderia ter sido sua 45 anos atrás. A oportunidade que recusará por amor. E agora, uma menina que ela havia treinado iria viver o sonho que ela abandonara. Por um breve momento, Helena sentiu a ponta afiada da inveja. Mas então olhou para o rosto radiante de Beatriz, viu a alegria pura naqueles olhos jovens, e a inveja transformou-se em algo muito mais bonito. Alegria vicária. Oh, minha querida! Helena abraçou a menina com força. Estou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa. Foi por sua causa, professora. Tudo foi por sua causa. Beatriz chorava de felicidade. Se a senhora não tivesse acreditado em mim, você teria encontrado outro caminho, Helena disse, enxugando as lágrimas da menina. O talento sempre acha um jeito. Mas fico feliz de ter sido parte da sua jornada. Estou com medo, Beatriz confessou. É tão longe, é outro país, outra língua. Eu sei, Helena segurou o rosto da menina entre as mãos. Mas você vai superar tudo isso. Porque você tem algo raro, você tem talento, dedicação, e mais importante, você tem paixão verdadeira pela música. Isso vai te levar longe. A senhora queria ter ido, não é? Beatriz perguntou, perspicaz além de seus 12 anos. Para Viena, quando era jovem. Helena respirou fundo. Sim, queria. E fui aceita, assim como você. Mas fiz uma escolha diferente. E sabe de uma coisa? Não me arrependo. Mas agora, através de você, é como se uma parte de mim finalmente chegasse lá. Você vai realizar o sonho que eu deixei para trás. E isso me deixa imensamente feliz. A notícia de que uma aluna de Helena fora aceita em Viena espalhou-se rapidamente. O jornal local fez outra matéria, desta vez focando em Beatriz, mas mencionando extensamente Helena como sua mentora. A manchete era: de faxineira a formadora de talentos, Helena Silva transforma vidas através da música. Rodrigo leu a matéria com um sorriso enorme no rosto. Você virou celebridade local, sabia? Ele disse a Helena. Bobagem. Sou apenas uma professora. Não, você é muito mais que isso. É uma inspiração. Olha só, ele mostrou as redes sociais no tablet. Milhares de pessoas estão compartilhando sua história. Está recebendo mensagens do Brasil inteiro. E era verdade. Helena começou a receber cartas e e-mails de todo o país. Idosos que se sentiram inspirados a retomar hobbies abandonados. Pessoas que trabalhavam em serviços humildes mas tinham talentos escondidos. Jovens que agora viam que não é preciso ter nascido em berço de ouro para alcançar sonhos. Uma carta em particular tocou profundamente Helena. Era de uma senhora de 70 anos de Santos. Querida Helena, nunca nos conhecemos, mas sinto que somos irmãs de alma. Assim como você, abandonei meus sonhos quando jovem. Eu desenhava, queria ser artista plástica, mas casei cedo e a vida levou para outro lado. Depois de ler sua história, peguei meus lápis de volta. Estou desenhando novamente aos 70 anos. Obrigada por me mostrar que não é tarde demais. Com carinho, Marta. Helena leu essa carta para Rodrigo com lágrimas nos olhos. Você vê, ela disse. Minha história simples está tocando pessoas. Está mostrando que todos nós carregamos talentos, sonhos, possibilidades. Não importa a idade, não importa de onde viemos. Sua história não é simples, Helena. É extraordinária. E você é extraordinária. Um ano depois, Beatriz partiu para Viena. No aeroporto, Helena a abraçou longamente. Lembre-se, sempre que sentir saudades, sempre que as coisas ficarem difíceis, sente-se ao piano e toque. A música vai te guiar. Sempre guiou. Vou enviar vídeos dos meus recitais para a senhora. Beatriz prometeu. Estarei assistindo cada um e torcendo por você. Quando Beatriz atravessou o portão de embarque, Helena ficou olhando até ela desaparecer. Rodrigo, que a acompanhará ao aeroporto, colocou a mão em seu ombro. Está tudo bem? Está mais do que bem. Helena sorriu, mesmo com lágrimas nos olhos. É estranho, mas sinto como se uma parte de mim estivesse indo para Viena, finalmente. 45 anos depois, mas indo. Você é uma mulher incrível, Helena Silva.
E você é um homem muito diferente daquele que me humilhou há alguns anos, ela disse. Graças a você. Naquela noite, houve um jantar especial na mansão. Rodrigo reuniu todos os funcionários, que agora eram mais amigos do que empregados. Naquela noite, houve um jantar especial na mansão. Rodrigo reuniu todos os funcionários, que agora eram mais amigos do que empregados, para uma celebração. Sebastião, Marina, Paulo, as cozinheiras, os jardineiros, todos estavam lá. Os filhos de Helena também foram convidados com suas famílias. Quero fazer um brinde. Rodrigo levantou-se com sua taça de vinho. Há 3 anos, eu era um homem rico, mas vazio. Tinha tudo materialmente, mas não tinha nada que realmente importasse. Então, um dia, cometi o erro de humilhar uma funcionária. E esse erro se transformou na maior bênção da minha vida. Ele olhou para Helena, que estava sentada à cabeceira da mesa. Helena, você não só me ensinou sobre música. Me ensinou sobre humanidade, sobre humildade, sobre o que realmente importa na vida. Por sua causa, esta casa deixou de ser apenas uma mansão cara e se tornou um lar. Por sua causa, aprendi a ver as pessoas, todas as pessoas, como seres humanos dignos de respeito e consideração. Senhor Rodrigo está exagerando, Helena disse, corando. Não estou. E todos aqui sabem disso. Ele olhou ao redor da mesa. Sebastião, agora sei que você é um pai dedicado que luta todos os dias pelo seu filho. Marina, sei que você sustenta sua família com coragem. Paulo, sei que você está prestes a se formar em direito, e aliás, já tem uma vaga no meu departamento jurídico quando quiser. Paulo arregalou os olhos, emocionado. Senhor, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você merece. Rodrigo sorriu. Todos vocês merecem ser vistos, ser valorizados, ser respeitados. E Helena me ensinou isso da forma mais bela possível, através da música, através do exemplo, através da sua história de vida. Todos aplaudiram. Helena levantou-se, visivelmente emocionada. Posso dizer algumas palavras também? Por favor. Rodrigo sentou-se. Quando comecei a trabalhar aqui como faxineira, eu estava num dos momentos mais difíceis da minha vida. Viúva, idosa, cansada, me sentindo invisível. Cada dia era apenas sobreviver. E então aconteceu aquele dia no piano. O dia em que fui humilhada, mas também o dia em que recuperei minha identidade. Ela olhou para Rodrigo com carinho. Rodrigo, você me deu muito mais do que um emprego melhor ou a chance de voltar a tocar. Você me devolveu minha dignidade. Me fez lembrar que eu sou Helena, a pianista, a artista, a pessoa com valor e propósito. E por isso serei eternamente grata. E eu serei eternamente grato por você ter me dado uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Rodrigo respondeu. Acho que nos salvamos mutuamente. Helena sorriu. E essa é a coisa mais bonita sobre as pessoas. Podemos nos transformar uns aos outros. Um gesto de humildade, um pedido de desculpa sincero, uma oportunidade dada. Tudo isso tem poder para mudar vidas. Marina levantou sua taça. Um brinde à Dona Helena, que nos ensina música mas também nos ensina sobre vida. A Dona Helena. Todos repetiram, erguendo suas taças. Depois do jantar, Helena sentou-se ao piano na sala principal. Não era uma apresentação formal, apenas um momento de partilha. Tocou músicas variadas, clássicas, populares brasileiras, até algumas músicas que as crianças, seus netos e os filhos dos funcionários, pediram. A casa estava cheia de vida, de risadas, de música. Rodrigo observava tudo de um canto, com um sorriso satisfeito no rosto. Sebastião aproximou-se dele. Senhor, posso dizer uma coisa? Claro, Sebastião. E você sabe que não precisa me chamar de senhor quando estamos assim, informalmente. Velhos hábitos. Sebastião sorriu. Mas queria dizer que esta é a primeira vez, em 25 anos trabalhando aqui, que esta casa parece realmente um lar. E é tudo graças à senhora Helena e à mudança que ela provocou no senhor. Você tem razão, Rodrigo concordou. Sabe, Sebastião, durante anos vivi sozinho nesta mansão enorme. Nunca casei, nunca tive filhos, sempre focado apenas nos negócios. Achava que isso era sucesso. Mas agora percebo que estava apenas solitário. E agora? Agora tenho uma família. Rodrigo olhou ao redor, para todas aquelas pessoas reunidas. Pode não ser uma família tradicional, mas é uma família.
E isso é mais valioso do que qualquer quantia no banco. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças positivas. Paulo se formou em Direito e assumiu uma posição no departamento jurídico das empresas de Rodrigo. Marina recebeu uma promoção e passou a gerenciar toda a equipe da casa. O filho de Sebastião conseguiu um tratamento melhor graças aos contatos médicos que Rodrigo providenciou. Helena continuou ensinando, tanto na mansão quanto no centro comunitário. Mais 2 de seus alunos conseguiram bolsas em conservatórios importantes. Sua reputação como professora cresceu, e ela teve que recusar alguns alunos particulares porque não queria abandonar seu trabalho voluntário com as crianças carentes. Beatriz, em Viena, enviava vídeos mensalmente. Estava florescendo como musicista, ganhando competições, impressionando seus professores. Em cada e-mail, agradecia Helena por ter acreditado nela. Um dia, 2 anos depois da partida de Beatriz, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Conceição Tavares, diretora do conservatório onde Helena estudará décadas atrás. Helena, minha querida. Quanto tempo! A voz idosa mas vigorosa ecoou no telefone. Dona Conceição. Que surpresa maravilhosa! Minha filha, acompanhei sua história nos jornais. Que orgulho! Sempre soube que você era especial. A senhora é muito gentil. Não é gentileza, é verdade. E estou ligando com um convite. Vamos fazer uma celebração dos 150 anos do conservatório. Queremos homenagear ex-alunos que se destacaram. Você estaria disposta a tocar na cerimônia? Helena ficou sem palavras por um momento. Eu, Dona Conceição, seria uma honra imensa. Ótimo! E tem mais, queremos que você toque com a Beatriz. Ela vai voltar ao Brasil especialmente para o evento. Seria um momento lindo, a professora e a aluna, juntas no palco. As lágrimas vieram instantaneamente aos olhos de Helena. Seria um sonho. Então está combinado. Daqui a 3 meses. Te espero lá, minha querida. Quando Helena contou a notícia a Rodrigo, ele ficou tão emocionado quanto ela. Você vai voltar ao conservatório. Como aluna destacada, como pianista reconhecida. Helena, isso é maravilhoso. É como fechar um círculo, ela disse, pensativa. Saí de lá há tanto tempo, jovem e cheia de sonhos que acabaram não se realizando da forma que eu imaginava. E agora volto, idosa mas realizada de uma forma diferente, mais profunda. Os 3 meses passaram num piscar de olhos. Helena ensaiou incansavelmente, escolhendo cuidadosamente o repertório para tocar com Beatriz. Decidiram por um dueto de Mozart e depois cada uma tocaria uma peça solo. Quando o dia finalmente chegou, o teatro do conservatório estava lotado. Havia ex-alunos de várias gerações, professores atuais e antigos, estudantes, família e amigos. Na primeira fila, estavam os 3 filhos de Helena com todos os netos. Rodrigo estava lá, acompanhado de Sebastião, Marina, Paulo e outros funcionários amigos da mansão. Dona Conceição, agora com 92 anos mas ainda lúcida e ativa, fez o discurso de abertura. Entre nossos homenageados de hoje, há uma história particularmente especial. Helena Silva estudou aqui nos anos 1980, era uma de nossas alunas mais promissoras. Foi aceita para estudos avançados em Viena, mas escolheu um caminho diferente. Escolheu o amor, a família, a vida. A plateia ouvia atenta. Por 40 anos, Helena não tocou piano. Trabalhou, criou filhos, enfrentou dificuldades. Mas a música nunca a abandonou verdadeiramente. E há 3 anos, ela teve uma segunda chance. Voltou a tocar, voltou a ensinar, e uma de suas alunas, Beatriz Ferreira, está agora estudando em Viena, realizando o sonho que Helena deixou para trás. Mas Helena não vê isso como perda. Vê como continuidade, como legado. E isso, meus amigos, é sabedoria. Os aplausos foram calorosos. Então, Helena e Beatriz entraram no palco. A menina, agora com 15 anos, tinha crescido e amadurecido. Mas quando viu Helena, correu e a abraçou como uma neta abraça a avó. Estava com tanta saudade, professora. Eu também, minha querida. Você está linda. E sei que está tocando maravilhosamente. Aprendi com a melhor. As duas sentaram-se ao piano. Na verdade eram 2 pianos, posicionados um de frente para o outro para o dueto.
Quando começaram a tocar o dueto de Mozart, era como se fossem uma só. 2 gerações, 2 histórias diferentes, mas uma mesma paixão conectando tudo. A execução foi perfeita. Técnica impecável, mas também emoção profunda. Quando terminaram, a ovação foi de pé, prolongada, emocionada. Então Beatriz tocou sua peça solo, um prelúdio e fuga de Bach, executado com a precisão e maturidade impressionantes para sua idade. Depois foi a vez de Helena. Ela escolhera tocar Tristesse de Chopin. Uma peça melancólica, mas também bela, que falava de saudade, de memórias, de vida vivida. Enquanto tocava, Helena pensava em tudo, em Carlos e no amor que compartilharam, nos filhos que criou, nos anos difíceis, no dia em que foi humilhada mas também redimida, em Rodrigo e na transformação dele, em todas as vidas que tocará através do ensino. Quando a última nota soou, houve um silêncio profundo. Então, lentamente, os aplausos começaram. E não pararam. Helena levantou-se, Beatriz veio ao seu lado, e as duas fizeram uma reverência juntas. Dona Conceição subiu ao palco para fazer a entrega oficial da homenagem. Helena Silva, em nome do Conservatório Nacional de Música, é com imenso orgulho que te entrego este certificado de reconhecimento, não apenas por tua excelência como pianista, mas principalmente por tua contribuição como educadora e formadora de novos talentos. Você representa o que há de melhor na música, a capacidade de tocar não apenas instrumentos, mas corações. Helena recebeu o certificado com as mãos trêmulas. Olhou para a plateia, para seus filhos chorando de orgulho, para Rodrigo com seu sorriso enorme, para todos aqueles rostos que de alguma forma faziam parte de sua jornada. Posso dizer algumas palavras? Ela perguntou. Por favor, Dona Conceição cedeu o microfone. Helena respirou fundo, organizando os pensamentos. Quando saí deste conservatório há 45 anos, pensei que estava abandonando meu sonho. E de certa forma, estava. Mas o que eu não sabia então, e só vim a entender recentemente, é que sonhos podem se transformar. O meu sonho de ser concertista internacional não se realizou. Mas outros sonhos se realizaram, o de ser esposa de um homem maravilhoso, mãe de filhos incríveis, avó de netos queridos. Ela fez uma pausa, as lágrimas escorrendo livremente agora. E então, aos 63 anos, quando eu já não esperava mais nada além de sobreviver, a vida me deu um presente extraordinário. Me deu a chance de voltar à música, não como concertista famosa, mas como algo até mais gratificante. Como professora, como mentora, como alguém que pode ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos. Ela olhou para Beatriz. Esta jovem ao meu lado vai realizar o sonho que eu não realizei. E sabe o que sinto por isso? Alegria pura. Porque compreendi que nossos sonhos não precisam morrer. Eles podem se transformar, podem passar para outras pessoas, podem se multiplicar. Beatriz está em Viena, mas outras crianças que ensino gratuitamente no centro comunitário também estão florescendo. Cada uma delas carrega um pedaço do meu sonho transformado. A plateia estava hipnotizada. Quero agradecer a algumas pessoas. Primeiro, a memória do meu marido Carlos, que me apoiou em todas as minhas escolhas e me amou incondicionalmente. Segundo, aos meus filhos Roberto, Mariana e Pedro, que são minha maior realização. Terceiro, a Rodrigo Albuquerque, um homem que teve a coragem de admitir seus erros e se transformar, e ao fazer isso, transformou também minha vida. Rodrigo limpou discretamente os olhos. E por último, quero falar para todas as pessoas que, como eu, abandonaram sonhos, talentos, paixões pelo caminho. Nunca é tarde. Nunca é tarde para voltar a ser quem você sempre foi. Eu voltei a tocar aos 63 anos. Você pode voltar a pintar, a escrever, a dançar, a fazer o que quer que seja que faz sua alma cantar. A vida sempre oferece segundas chances, mas precisamos ter a coragem de agarrá-las. A ovação que se seguiu foi a mais longa e emocionada da noite. Pessoas choravam abertamente. Helena abraçou Beatriz longamente, depois desceu do palco e foi imediatamente envolvida por seus filhos e netos. Mãe, estamos tão orgulhosos, Mariana disse entre lágrimas. A senhora é incrível, vovó, disse o neto mais velho, já um adolescente. Quero ser como a senhora quando crescer. Quero ter coragem de seguir meus sonhos. Siga sempre, meu amor. Helena beijou sua testa. Mas lembre-se, sonhos podem mudar de forma, e está tudo bem. O importante é viver com paixão, com amor, com propósito.
Rodrigo esperou pacientemente sua vez. Quando finalmente ficaram frente a frente, ele simplesmente abriu os braços e eles se abraçaram longamente. Obrigado, ele murmurou. Por tudo. Por me ensinar, por me transformar, por ser quem você é. Obrigado você, Helena respondeu. Por ter tido a humildade de aprender, de mudar, de crescer. Não são todos que conseguem. Naquela noite, houve uma grande celebração na mansão. Rodrigo insistiu em receber todos, família de Helena, amigos do conservatório, os funcionários da casa. A mansão estava mais viva do que nunca, cheia de música, risadas, vida. Em determinado momento, Helena subiu ao piano da sala e começou a tocar informalmente. Não eram peças clássicas desta vez, mas músicas populares brasileiras que todos conheciam. Logo, as pessoas estavam cantando junto, dançando, celebrando. Roberto aproximou-se de Rodrigo. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você se arrependeu de ter prometido a mansão para minha mãe naquele dia? Rodrigo riu. Sabe, Roberto, naquele momento eu fiz aquela promessa com arrogância, certo de que ela falharia e eu poderia humilhá-la ainda mais. Mas quando ela tocou perfeitamente e recusou a mansão, me ensinou a lição mais valiosa da minha vida. Então não me arrependo. Aquele foi o dia que mudou tudo para melhor. Ela mudou muitas vidas, Roberto concordou. Sempre foi assim. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando mal tínhamos dinheiro para comida, ela sempre encontrava forças para cuidar de nós, para nos fazer sentir amados e seguros. Sua mãe é uma mulher extraordinária. E você e seus irmãos são sorte de tê-la. Sabemos disso. 5 anos depois daquele dia fatídico em que Helena tocou piano pela primeira vez na mansão, sua vida estava completamente transformada. Aos 68 anos, ela continuava ensinando, tocando, inspirando. Beatriz formou-se com honras em Viena e já tinha uma carreira promissora como concertista. Mas nunca esquecia suas raízes e sempre creditava Helena por tudo. Voltava ao Brasil uma vez por ano para visitar sua mentora. O projeto no centro comunitário crescerá exponencialmente. Agora havia 3 professores de música, todos voluntários treinados por Helena, atendendo mais de 50 crianças. Várias delas já tinham ganhado bolsas em escolas de música. Rodrigo transformará sua filantropia. Além de apoiar o projeto de música, passou a financiar vários outros projetos sociais. E mais importante, mudará completamente sua forma de fazer negócios, tratando funcionários com respeito, pagando salários justos, sendo um empresário humanizado. A amizade entre Helena e Rodrigo tornará-se uma das coisas mais preciosas para ambos. Jantavam juntos pelo menos uma vez por semana, conversavam sobre tudo, apoiavam-se mutuamente. Um dia, Rodrigo fez uma proposta inesperada. Helena, quero mudar meu testamento. Rodrigo, você não precisa. Deixa eu terminar. Ele sorriu. Não tenho filhos, não tenho família próxima. Você e todas as pessoas desta casa se tornaram minha família. Quero dividir tudo entre vocês quando eu partir. Você, Sebastião, Marina, Paulo, todos os funcionários que estão comigo há anos. E quero deixar uma quantia significativa em um fundo permanente para o projeto de música do centro comunitário. Helena ficou sem palavras. Rodrigo, isso é justo, ele interrompeu. Vocês me deram mais do que trabalho. Me deram amizade, me deram propósito, me fizeram entender o que realmente importa na vida. Isso não tem preço. Você se tornou um homem bom, Helena disse, emocionada. Me tornei um homem melhor, ele corrigiu. Ainda tenho meus defeitos, mas agora pelo menos sei qual é o caminho certo. E foi você quem me mostrou. Naquela noite, como em tantas outras, Helena sentou-se ao piano. Mas desta vez tocou algo diferente. Tocou uma composição sua, algo que nunca tinha feito antes. Era uma peça simples, mas linda, que capturava toda a sua jornada. A melancolia dos sonhos abandonados, a beleza do amor vivido, a dor das perdas, a alegria dos reencontros, a gratidão pelas segundas chances. Quando terminou, todos na sala estavam chorando. Rodrigo foi o primeiro a aplaudir. Como vai se chamar essa peça? Ele perguntou. Helena pensou por um momento, um sorriso suave no rosto. Segunda chance, ela disse. Porque é isso que a vida me deu. E é isso que todos merecemos, uma segunda chance de ser quem realmente somos.
E assim, naquela mansão que um dia fora fria e vazia, agora cheia de vida e amor, a música de Helena continuou tocando. Tocando não apenas nas teclas do piano, mas nos corações de todos que tiveram a sorte de cruzar seu caminho. Porque no final, Helena entenderá a maior verdade de todas. Não importa por que caminhos a vida nos leva, o que importa é como tocamos a melodia que nos é dada. E ela tocará a sua com maestria, não a melodia da fama e do reconhecimento mundial, mas a melodia ainda mais bonita do amor, da resiliência, da transformação e da capacidade infinita do ser humano de recomeçar. Fim. Uma história sobre segundas chances, sobre nunca perder a essência de quem somos, e sobre como a humildade e a coragem de mudar podem transformar não apenas uma vida, mas muitas.